Começando o vídeo desta quarta-feira, antes de falarmos sobre seleção brasileira, que vai ser o assunto principal, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. E se inscrevam no canal, por favor. João Nassif é o canal no YouTube. Espero que vocês me dêem essa força para o crescimento do canal. Bom, a retomada no calendário do futebol brasileiro. Hoje à noite acontecerão os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E amanhã, a complementação dessa rodada. A Série B continuou nessa data FIFA, as rodadas foram acontecendo, o Novo Horizontino é o líder, o Santos ganhou o último jogo, é o segundo colocado, tem Mirassol e Vila Nova no G4. Falta muita coisa ainda, são 25 rodadas, ainda faltam 13 jogos, 13 rodadas para a complementação da competição. E falar de seleção brasileira. O que se viu ontem foi realmente um negócio ridículo. Mais uma vez. O Dorival Júnior, infelizmente, não tem conseguido dar qualidade e padrão à equipe, apesar de contar com bons jogadores. Tem um time formado, demora muito para mudar, o time não rendeu e foi perdendo o Paraguai, coisa que não é muito comum em se tratando de seleção brasileira. Inclusive os próprios times brasileiros têm uma superioridade muito grande sobre os seus concorrentes aqui, à exceção da Argentina, vamos combinar, né? Na América do Sul. Mas de qualquer forma, realmente é lamentável o que está acontecendo com a seleção, que já fez 8 jogos, é a 5ª colocada e está passando aí, claro que vai classificar, porque pelo regulamento e pelo inchaço da Copa do Mundo, se classificam 6 equipes sul-americanas e uma 7ª equipe vai por uma repescagem. Então apenas 3 das 10 equipes ficam de fora, né, na primeira rodada, aí, na primeira parte das eliminatórias. Mas o Brasil é o 5º colocado, é basicamente absurdo. O Equador, que entrou com 3 pontos a menos, já é 4º colocado, à frente do Brasil. Então o Dorival, eu ouvi uma entrevista do Dorival outro dia, ele dizendo que o que está faltando é a jogada individual. É o talento brasileiro aparecer para desequilibrar. Não tem conjunto, não tem uma estrutura tática montada para favorecer a individualidade, ou vai depender de uma arrancada do Vinícius Júnior, de uma jogada do Rodrigo, como aconteceu na vitória magérrima em Curitiba sobre o Equador, por 1-0. Então, ou dá padrão, meu amigo, ou perde o boné. A seleção perdeu muito tempo, a CBF perdeu muito tempo, né, para definir um rumo efetivo da seleção para essas eliminatórias, visando a Copa do Mundo, que, aliás, o Dorival Júnior ontem, numa coletiva antes do jogo, jurou por Deus que o Brasil vai jogar a final da Copa do Mundo. Quer dizer, não consegue nem passar pelo Paraguai. Como é que está pensando em jogar uma final de Copa do Mundo com esse time que ele tem apresentado? Como eu disse, tem bons jogadores, mas não tem padrão. E não tem o cara que desequilibra, né? Como tinha até então, até alguns anos, o Neymar, que era o diferencial da seleção. Ah, mas não ganhou nada. Mas tudo bem, mas pelo menos tu tinha motivos para ver uma seleção. Dava até prazer ver jogar. Perdia, claro, mas na maioria das vezes ganhava, né? Isso ficou marcado aí na história. A seleção brasileira teve muito mais vitórias na época em que o Neymar, sem encontrar lá para trás, né? Na época do Neymar, do que propriamente derrotas. Ah, mas não ganhou nada? Circunstâncias de jogo. Aquela partida contra a Croácia foi um absurdo, né, o que aconteceu. Mas já passou. O momento qual é? O ano passado, a seleção brasileira, sob o comando do Fernando Diniz, que era um técnico interino, em princípio se esperava até pela vinda do Ancelotti, que acabou não acontecendo, o Fernando Diniz jogou 6 partidas. A seleção, sob o seu comando, 6 jogos. Ganhou os 2 primeiros, começou bem, na arrancada, talvez fosse levar de barbada essas eliminatórias. Ganhou em casa da Bolívia por 5-1, é muito extravagante esse resultado, e do Peru por 1-0. Depois empatou com a Venezuela em casa, ganhou do Peru lá fora. Lá fora perdeu para a Colômbia e perdeu para o Uruguai. E em casa perdeu para a Argentina. E aí caiu o Fernando Diniz, porque ele estava numa situação insuportável, né? Em 6 jogos que ele disputou, foram apenas 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E vem o Dorival. Quer dizer, a troca de treinadores em meio a uma competição importante como é umas eliminatórias, não para termos de classificação, como eu disse, o Brasil vai se classificar.
A questão é tu já ter uma equipe montada, um time formatado, uma seleção já trabalhando de uma forma uniforme, buscando, já visando a Copa do Mundo. Que daqui a 2 anos tem a Copa do Mundo. Né? E até agora, nada, né? Aí veio o Dorival, ganhou aquele joguinho contra o Equador em Curitiba, 1-0, e foi derrotado ontem pelo Paraguai, não jogando absolutamente nada. E o Vinícius Júnior, que seria, e que é a grande esperança do Dorival, acabou não correspondendo e não conseguiu jogar. Então, é a seleção brasileira. Agora tem uma parada, depois volta em outubro para mais 2 jogos, depois vai para novembro mais 2 jogos, e aí o ano que vem a finalização das eliminatórias. A barba está crescendo aí. Vai classificar? Não tenho dúvida, mas pelo menos, por favor, vê se joga um pouco melhor do que tem apresentado até agora. Por hoje é isso. Um abraço a todos e fiquem com Deus.